Se alguém encontrar isso, não entrem na floresta depois da meia-noite. Ele não corre atrás. Ele espera você entrar. Algumas histórias não começam quando algo aparece, elas começam quando você decide ignorar um aviso. Essa aqui não veio de um relato comum, não veio de uma lenda repetida. Ela começou com um arquivo de áudio encontrado dentro de uma câmera abandonada na entrada de uma floresta que ninguém frequenta depois da meia-noite. Não havia sinal de luta, não havia marcas de fuga. Só a câmera e o silêncio ao redor, como se aquele lugar tivesse sido deixado de propósito. O áudio não começa com gritos. Isso seria simples demais. Ele começa com passos lentos, irregulares, como alguém tentando não fazer barulho. Depois vem a respiração. Pesada, descontrolada, como se quem estivesse gravando já soubesse que algo estava errado, mas ainda não entendesse o que. E então, uma frase que muda tudo. Se alguém encontrar isso, não entra aqui depois da meia-noite. Não é o aviso que assusta. É o jeito que ele foi dito. Sem pânico. Sem desespero. Como alguém que já aceitou que não vai sair dali. Agora pensa comigo. Por que alguém gravaria isso ao invés de simplesmente sair? Por que a câmera foi deixada exatamente na entrada da trilha, como se fosse um recado? E o pior, por que o áudio continua depois dessa frase, mesmo quando não há mais ninguém falando? É aqui que as coisas começam a sair do controle. Porque o que você vai ouvir não é só sobre um grupo que entrou na floresta na hora errada. É sobre o momento exato em que eles perceberam que não estavam sendo seguidos. Eles estavam sendo guiados. Eles não entraram na floresta por acaso. Isso é o que mais engana quando você olha de fora. Não foi desespero, não foi fuga, não foi uma decisão impulsiva. Foi escolha. E é exatamente isso que torna tudo mais perturbador. Porque quando alguém escolhe entrar em um lugar como aquele, geralmente acredita que tem controle da situação. Acredita que sabe até onde pode ir. E eles também acreditavam nisso. Eram 4. Nenhum deles inexperiente. Já tinham feito trilhas antes, já tinham passado noites ao ar livre, já conheciam o tipo de som que a mata faz quando está vazia. Só que naquela noite, tinha uma regra que foi ignorada logo no início. Um aviso simples, repetido por moradores da região, sempre com o mesmo tom estranho, como se não fosse só uma recomendação, mas um limite. Não entrar depois da meia-noite. Eles riram disso. Porque o ser humano tem esse hábito perigoso de tratar o desconhecido como exagero até que seja tarde demais. Um deles até comentou que histórias assim só existem para afastar curiosos. Outro disse que, se tivesse alguma coisa ali, já teria sido encontrada. E foi aí que cometeram o primeiro erro real. Eles acharam que estavam indo até a floresta. Quando, na verdade, já estavam sendo percebidos muito antes de cruzar a entrada. A câmera foi ligada ainda do lado de fora. Isso dá para saber pelo áudio. O som distante da estrada, o vento mais aberto, o ambiente ainda comum. Só que tem um detalhe que passa despercebido na primeira vez que você escuta. Um ruído baixo, constante, que não acompanha o ambiente. Não parece vento. Não parece inseto. Parece respiração. E não está perto deles. Está vindo de dentro da floresta. Agora presta atenção nisso. Antes mesmo do primeiro passo para dentro, antes da primeira brincadeira, antes de qualquer tensão, já existia algo ali esperando. Não reagindo à presença deles. Não sendo surpreendido. Esperando. E quando eles finalmente cruzam a entrada, o som muda completamente. A floresta não fica barulhenta como seria esperado. Não tem movimento de animais fugindo, não tem folhas sendo agitadas por vida ao redor. Fica quieta. Mas não é um silêncio normal. É um silêncio que observa. E é exatamente nesse ponto que a decisão deles deixa de importar. Porque a partir dali, não existe mais escolha real. Não existe mais caminho neutro. Existe apenas uma direção. E alguém, ou alguma coisa, já sabia exatamente qual era.
O primeiro minuto dentro da trilha deveria ser comum. Ajustar o passo, olhar ao redor, deixar o corpo se acostumar com a escuridão. Só que nada ali reage como uma floresta normal. Nenhum animal corre. Nenhum inseto cria aquele fundo constante de som. O silêncio não é ausência. É controle. Um deles comenta baixo, como quem não quer chamar atenção. O outro responde. No mesmo instante, algo muda. O som de fundo simplesmente cessa por completo, como se o ambiente tivesse decidido ouvir melhor. Não é impressão. Dá para perceber no áudio. Sempre que alguém fala, tudo ao redor diminui. Sempre que eles ficam quietos, um ruído volta, leve, irregular, como passos distantes pisando em folhas secas. Eles param. O som para junto. Eles andam. O som acompanha. Isso não acontece com vento. Não acontece com animal comum. Não acontece com nada que esteja reagindo por instinto. Isso é resposta. É alguém ajustando o comportamento de acordo com o que eles fazem. E o mais estranho não é isso. É o fato de que ninguém ali percebe de imediato. Porque a mente tenta normalizar. Tenta encaixar em algo conhecido. Galho quebrando. Bicho pequeno. Eco estranho. Qualquer coisa que mantenha a lógica intacta. Só que a lógica começa a falhar quando um deles aponta algo simples demais para ser ignorado. Os sons nunca vêm da frente. Sempre de lado. Como se evitassem bloquear o caminho. Como se quisessem manter eles avançando. Agora pensa com calma. Se alguma coisa estivesse tentando assustar, faria barulho na frente, bloquearia a passagem, criaria uma reação de fuga. Mas ali não. O caminho continua livre. Sempre aberto. Sempre convidando a ir mais fundo. Isso não é perseguição. Isso é condução. E quando eles percebem isso, já estão longe demais da entrada para voltar rápido. A trilha que parecia simples começa a se dividir. Pequenos desvios aparecem onde antes não havia nada. E a cada escolha, o ambiente responde. Não com ataque. Não com pressa. Com paciência. Como quem já conhece o resultado. Um deles sugere voltar. O outro diz que estão exagerando. A discussão é rápida, contida, nervosa. E no meio desse momento, algo acontece que muda completamente o comportamento de todos. Um estalo alto. Acima deles. Alto demais para ser causado por alguém no chão. Eles olham para cima. E pela primeira vez, ninguém fala nada. Porque existe uma diferença clara entre ouvir algo na escuridão e perceber que aquilo pode estar olhando de volta. Depois daquele estalo acima deles, a forma como o grupo se move muda completamente. Ninguém mais pisa com segurança. Cada passo agora é medido, hesitante, como se o chão pudesse responder a qualquer momento. A câmera capta isso sem precisar de explicação. A respiração muda, o ritmo desacelera, e pela primeira vez, o silêncio deixa de ser apenas estranho e passa a ser ameaçador. Um deles aponta a lanterna para o chão. É aí que surge o primeiro sinal que não deveria existir. Pegadas. No começo, nada fora do comum. Marcas profundas, indicando algo pesado. Só que existe um detalhe que quebra qualquer tentativa de explicação lógica. Algumas são claramente humanas. Outras, não. A transição entre elas não faz sentido. Não há interrupção, não há troca de direção. É como se a mesma coisa tivesse mudado de forma no meio do caminho. E todas seguem na mesma direção. A mesma que eles estão indo. Ninguém comenta imediatamente. Dá para sentir no áudio que todos perceberam, mas ninguém quer ser o primeiro a dizer em voz alta. Porque falar aquilo tornaria real. E enquanto não é dito, ainda dá para fingir que existe uma explicação simples. Mas a floresta não deixa isso durar. Um som surge à direita. Mais próximo do que antes. Um arrastar lento, pesado, como algo se movendo com cuidado para não ser visto.
A lanterna vira na direção. Nada. Só árvores. Só escuridão. Só a sensação de que algo acabou de sair dali no momento exato em que a luz chegou. E então vem o detalhe que quebra tudo de vez. Um dos galhos acima deles começa a se mover. Devagar. Não balança como com vento. Não treme. Ele desce levemente, como se estivesse sendo pressionado por peso. Como se algo estivesse apoiado ali, observando de cima, calculando o próximo movimento. Agora não tem mais como negar. Não é um animal comum. Não é alguém perdido. É algo que entende o que está fazendo. E enquanto eles tentam decidir o que fazer, o pior sinal aparece. Um som curto, grave, que não se parece com nenhum outro que a floresta poderia produzir. Não é um rugido direto. É mais baixo, mais contido. Como se estivesse sendo segurado. Como se aquilo ainda estivesse escolhendo o momento certo. É nesse instante que um deles decide parar de filmar por alguns segundos. A câmera abaixa. O áudio continua. E o que se escuta ali não é um som distante. Está perto demais. Perto o suficiente para não ser ignorado. E quando a câmera volta, alguém não está mais ali. O desaparecimento não acontece com grito. Não tem corrida, não tem reação imediata. É isso que mais desestabiliza. Um segundo antes, estavam todos ali. No seguinte, falta um. Como se tivesse sido retirado do cenário sem fazer barulho, sem dar tempo de processar. Eles percebem rápido. Chamam pelo nome. Primeiro baixo, tentando manter controle. Depois mais alto, já com a tensão escapando. Nenhuma resposta. Só o mesmo silêncio estranho, pesado, como se estivesse absorvendo cada tentativa de comunicação. A câmera gira. A luz corta a escuridão de um lado para o outro. Nada. Nenhum rastro claro de fuga. Nenhuma marca recente no chão que indique corrida. Só aquelas pegadas que já estavam ali antes, agora mais profundas. Um deles tenta manter a lógica. Diz que a pessoa pode ter se afastado. Que talvez tenha ido por outro caminho. Mas tem um problema nisso. O caminho continua aberto na frente deles. Nenhum sinal de que alguém tenha passado correndo. Nenhuma quebra brusca de vegetação. É como se não tivesse havido deslocamento. É aí que a percepção muda. Aquilo não está correndo atrás. Aquilo está escolhendo. E a escolha já começou. A respiração de quem está segurando a câmera fica mais pesada. O controle desaparece. Eles começam a se aproximar uns dos outros, instintivamente, como se ficar juntos ainda significasse alguma proteção. Mas o ambiente não responde a isso. O som lateral continua. Agora mais frequente. Mais próximo. E então, um detalhe que muda tudo de novo. Um deles olha para a frente e trava. A câmera acompanha. Entre duas árvores, por uma fração de segundo, algo se move. Alto demais para ser um animal comum. Rápido demais para ser identificado. Mas o suficiente para deixar claro que aquilo não está escondido por falta de oportunidade. Está se mostrando aos poucos. Testando o limite deles. E quando a mente tenta negar, o corpo reage primeiro. Um passo para trás. Depois outro. E é nesse movimento simples que eles percebem algo que não deveria acontecer. O caminho atrás deles não parece o mesmo. A trilha que usaram para entrar não está clara. As referências desaparecem. O ambiente muda de forma sutil, mas suficiente para quebrar a orientação. Árvores parecidas demais. Direções confusas. A saída não é mais óbvia. E é nesse momento que o erro se completa. Eles não estão sendo perseguidos dentro da floresta. Eles foram levados até um ponto específico. E agora, não estão mais decidindo para onde ir. Estão reagindo ao que está sendo permitido. Um som surge à frente pela primeira vez. Não lateral. Não distante.
Direto no caminho. Baixo. Grave. Controlado. Como um aviso ou um convite. O som à frente não provoca fuga imediata. Provoca dúvida. E é isso que mantém eles em movimento. Se fosse um ataque direto, a reação seria clara. Correr, gritar, tentar sair de qualquer jeito. Mas não existe ataque. Existe presença. Existe um caminho que continua aberto, mesmo depois de tudo o que já aconteceu. E eles seguem. Não porque querem. Porque não enxergam outra opção. A câmera registra passos mais rápidos agora, mas ainda controlados. Eles evitam correr. Instinto básico de sobrevivência diz para não perder o pouco de orientação que resta. Só que orientação já não é mais algo confiável ali dentro. A trilha muda sem aviso. Pontos que deveriam servir de referência simplesmente não existem mais quando são procurados novamente. Um deles tenta marcar o caminho. Quebra um galho, deixa cair no chão. Segundos depois, quando olham para trás, o galho não está mais lá. Isso não é desorientação comum. Isso é manipulação. O ambiente responde como se estivesse sendo ajustado em tempo real. Como se cada tentativa de sair fosse antecipada. Como se cada escolha já tivesse sido prevista. E então vem o padrão que ninguém quer admitir. Sempre que eles param, o som se aproxima. Sempre que andam, o som recua. Não é coincidência. É controle de distância. Aquilo não quer alcançar rápido. Quer manter a atenção no ponto certo. Quer que eles continuem andando. Quer que entrem mais fundo. Agora pensa nisso com clareza. Se algo estivesse com fome, atacaria na primeira oportunidade. Se estivesse assustado, fugiria. Mas ali não existe pressa. Existe estratégia. Existe intenção. A câmera treme quando um deles finalmente diz o que todos estavam evitando. Eles não estão sendo caçados da forma comum. Eles estão sendo conduzidos. E no instante em que isso é dito em voz alta, o ambiente responde. O som desaparece completamente. Nenhum passo. Nenhum movimento. Nada. Silêncio absoluto. E isso é pior do que qualquer barulho. Porque significa que não precisa mais se esconder. Um dos 3 que restaram para de andar. A câmera levanta lentamente. A luz aponta para frente. E dessa vez, não é um movimento rápido entre árvores. Não é sombra. Não é dúvida. Algo está parado ali. Alto. Imóvel. Observando. A forma não é completamente visível, mas o suficiente para quebrar qualquer tentativa de negar. A postura não é de um animal comum. Existe algo errado na proporção, no jeito que ocupa o espaço, na maneira como parece consciente. E o pior detalhe não é o que eles veem. É o que acontece depois. Ele não avança. Ele recua. Dando espaço. Abrindo caminho. Como se dissesse, sem som algum. Continue. A câmera não desliga quando aquilo aparece. Esse é o detalhe que mais incomoda depois. Porque em qualquer situação normal, alguém largaria tudo e correria. Mas ali, ninguém corre. Ninguém grita. É como se o corpo tivesse entendido antes da mente que qualquer reação errada mudaria o resultado. O que está à frente não avança. Continua parado por alguns segundos que parecem longos demais para serem naturais. E então, sem pressa, dá mais um passo para trás. Abrindo o caminho outra vez. Eles não discutem. Não existe mais debate. O movimento acontece quase automático. Um passo à frente. Depois outro. Como se já não estivessem decidindo por conta própria. Como se a única opção restante fosse seguir exatamente na direção que está sendo oferecida. A câmera registra tudo. O som dos passos. A respiração tentando se manter controlada. E um novo ruído, que não estava presente antes. Um segundo padrão de respiração.
mais pesado, mais profundo. Sincronizado com eles, mas não vindo de nenhum dos três. Agora não tem mais dúvida. Aquilo está perto o suficiente para não precisar mais se esconder. Eles continuam andando. A forma à frente desaparece entre as árvores, sempre alguns metros além, sempre mantendo a mesma distância. Nunca deixa de ser vista por completo, mas nunca o suficiente para ser compreendida totalmente. Um erro de forma. Um movimento que não encaixa. Algo que quebra qualquer referência de humano ou animal. E então, sem aviso, a câmera perde o foco. Um impacto seco. O som de algo caindo. Folhas sendo esmagadas. A respiração some por um segundo e volta completamente descontrolada. Mas não é a mesma pessoa. A voz muda. O ritmo muda. O que se escuta depois não parece alguém tentando fugir. Parece alguém tentando entender. Ele não quer que a gente saia. A frase sai quebrada, quase em choque. E logo em seguida, um som que não deveria estar ali. Um arrastar pesado, muito próximo do microfone. Próximo demais. A gravação continua por alguns segundos sem imagem estável. Só áudio. Só respiração. Só aquele som ao redor, circulando, sem pressa. E então, silêncio. Mas o arquivo não termina. Existem mais alguns segundos gravados depois disso. E é nessa parte que tudo muda. Porque no meio do silêncio, surge um último som. Uma respiração. Lenta. Controlada. Direta no microfone. Como se quem estivesse ali soubesse exatamente o que estava sendo gravado. E no final, quase inaudível, uma variação daquele mesmo som grave que apareceu antes. Não como um rugido. Mas como algo que estava satisfeito. Agora pensa com calma. Se a câmera foi encontrada na entrada da floresta. E o áudio final foi gravado lá dentro. Quem levou ela de volta?